Reforço do professor Pachequinho. Quer estudar? O melhor lugar é aqui. Hoje vamos estudar sobre regra de sinais. As pessoas têm muita dificuldade sobre regra de sinais. Em que sentido? No sentido de confundir as regras. Mas hoje eu estou com um esquema aqui bem legal que vocês vão perceber como é muito fácil, é muito simples, não dá para confundir. Vamos lá, gente. Eu quero dizer para vocês que só existem duas regras. Duas regras? Como assim, professor? Uma regra, ela vale para soma e subtração. E a outra regra, ela vale para multiplicação e também para divisão. Só que tem um detalhe, gente. Temos duas visões para cada regra. Como assim? Uma visão para sinais iguais e uma visão para sinais diferentes. Vamos analisar a primeira regra, que é a regra que vale para soma e subtração. Vamos analisar ela numa visão com sinais iguais e depois numa visão com sinais diferentes. Então vamos lá. Soma e subtração para sinais iguais. O que diz a regra? Soma e conserva o sinal. É muito simples. Soma e subtração para sinais iguais. O que diz a regra? Soma e conserva o sinal. Como assim, professor? Que operação que eu tenho aqui no meio? Ó? Subtração. Que operação que eu tenho aqui? Ó? No meio, soma. Então, soma e subtração para sinais iguais. O que diz a regra? Soma e conserva o sinal. Vamos lá. Menos 2. Menos 2, olha para os sinais. Ó. Menos e menos. Os sinais são iguais. Então, o que fazer? Soma. Soma quem? Os algarismos. Ó. 2 mais 2, 4. E conserva o sinal negativo, porque os sinais são iguais. Vamos analisar o segundo exemplo. Olha para os sinais. Beleza, são iguais. Olha para a operação soma. O que diz a regra de soma e subtração para sinais iguais? Soma e conserva o sinal. Então vamos fazer isso. Soma quem? Os algarismos. 2 mais 4, 6. E mantém o sinal positivo, conserva o sinal positivo. Então é só isso, gente. Vamos para sinais diferentes. O que diz a regra para sinais diferentes? Sinais diferentes, ó. Regra da soma e subtração na visão com sinais diferentes. O que diz a regra? Subtrai e conserva o sinal do maior. Como assim, professor? Olha para cá, ó. Que operação eu tenho aqui, ó? Menos. Mas olha para os sinais. Sinais diferentes. O que diz a regra? Subtrai e conserva o sinal do maior. Vamos fazer isso. Vamos subtrair os algarismos. 4 menos 2, 2. Quem é maior? 4 ou 2? É 4. E o sinal do 4 é que? Positivo ou negativo? Negativo, então conservamos o sinal negativo. Resultado final, menos 2. Vamos analisar aqui de novo. Ó. Segundo exemplo. Sinais são diferentes. Que operação eu tenho aqui? Soma. Então, o que diz a regra para soma e subtrações com sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior. Vamos fazer isso. 10 menos 6, 4. Quem é maior? 10 ou 6? 10. E o sinal do 10 é negativo. Resultado final, menos 4. Beleza, gente? Então, vamos recapitular. Ó. Soma e subtração. É a mesma regra. Só que detalhe, existe a regra para sinais iguais e uma regra para sinais diferentes. Ou seja, uma regra na visão com sinais iguais e uma regra na visão com sinais diferentes. Quando os sinais são iguais, o que diz a regra? Soma e conserva o sinal. Quando são diferentes, o que diz a regra? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, detectou a operação, detectou os sinais, faz o que a regra diz, o que a regra manda. Então, vamos ver multiplicação e divisão. Vamos lá, de novo, multiplicação e divisão. Na visão com sinais iguais e na visão com sinais diferentes. Vamos lá, sinais iguais. O que diz na multiplicação e na divisão? Sinais iguais, o produto é positivo. Como assim, professor? Olha para cá. Ó. Eu tenho menos e tenho menos. Olha para os sinais, são iguais, então o produto vai ser positivo. Agora é só multiplicar. 2 vezes 4, 8. Resultado final, mais 8. Olha o segundo exemplo. Eu tenho mais e tenho mais. Que a operação eu tenho aqui? A multiplicação. Então, se os sinais são iguais, o produto é positivo. Então, o meu produto vai ser positivo mais. Agora só multiplico. 3 vezes 2, 6. Resultado final, mais 6. Professor, e se os sinais forem diferentes? Na multiplicação e na divisão. Vamos lá. Ó. Sinais diferentes, o produto é negativo. Vamos olhar. Ó. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Que operação eu tenho aqui?
multiplicação. Sinais diferentes, meu resultado é negativo. Agora só multiplico 2 vezes 4, 8. Resultado final, menos 8. Novamente, ó. Que operação eu tenho aqui? Uma multiplicação. Vamos olhar para os sinais diferentes. Então, multiplicações com sinais diferentes. O que diz a regra? O produto vai ser o quê? Negativo. Então, põe o sinal de menos. Agora só multiplico. 3 vezes 2, 6. Resultado final, menos 6. Gente, então essa regra aqui, ela vale tanto para multiplicação como para divisão. Professor, se eu tiver uma divisão, como eu tenho que proceder? Vamos analisar na divisão. Vamos substituir. Na divisão, sinais iguais, o quociente é positivo. A mesma coisa. Se os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Então, sinais iguais na divisão, o quociente é positivo. Como assim, professor? Eu tenho menos 6 dividido por menos 2. Olha para os sinais. São iguais? Então, o resultado vai ser positivo. Com o sinal de mais e divido. 6 dividido por 2, 3. Resultado final, mais 3. Aqui novamente, ó. Sinais iguais, resultado é o quê? Positivo. Aí divido. 8 dividido por 2, 4. Resultado final, mais 4. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Professor, e se os sinais forem diferentes, professor? Se forem diferentes, o quociente é negativo. Como assim, professor? Mais, menos e mais são diferentes. Então, o meu resultado vai ser meu quociente negativo. Agora só divido. 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Novamente aqui, ó. Sinais diferentes, meu resultado é quem? Negativo. Agora só divido. 8 dividido por 2, 4. Resultado final, menos 4. Então, galera, isso aqui é regra de sinais. Dica para você. Dica. Quando é que você vai usar essa regra? Essa regra da multiplicação? Somente na multiplicação. Quando que você vai usar a regra da soma e da subtração? Somente na soma e na subtração. Você nunca vai poder usar a regra da soma e da subtração na multiplicação. A regra da soma e subtração na divisão. Então, a regra da soma e subtração, ela vale para quem? Para a soma e para a subtração. A regra da multiplicação e divisão, ela vale para quem? Para multiplicação e divisão. Então, temos duas regras. Uma regra vale para a soma e para a subtração, analisando as visões com sinais iguais e sinais diferentes. E a outra regra, ela vale para multiplicação e divisão, analisando na visão com sinais iguais e com sinais diferentes. A mesma regra que vale para a soma, vale para a subtração. A mesma regra que vale para a multiplicação, também vale para a divisão. Valeu, galera. Espero que tenha compreendido. Fiquem todos na paz. Força, disciplina e fé. Valeu!